Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Muito bom dia, professor Écio Bottaro. Tudo certinho por aí? Bom dia, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, até a gente estava conversando aqui, eu e Carlos Albertino, que está aqui na mesa comigo hoje. A gente estava ouvindo alguns sons estranhos, estávamos preocupados aí com você. Tá tudo bem por aí? Tá tudo ótimo aqui. Eu tô aqui no escritório, tava mexendo com alguma mesa aqui. Esse dia de chuvoso, a gente sempre quer fazer alguma coisa diferente, né? Principalmente aquelas coisas que estão há algum tempo precisando de ajustes, né, Marcelo? Entendi, não, perfeitamente. Mas tá tudo bem, tá todo mundo bem aí por aí, né? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Ninguém caiu, tá tudo certinho, né? Não. Eu tava batendo aqui na mesa mesmo, a mão, né? O som fica muito sensível, o microfone é bom. Mande um grande abraço pro Carlos Albertini aí, que é um companheiro de longa data e estimado fortemente aqui pelo peito. Está dado, ele está te mandando outro, aliás, aqui por aqui. Professor, antes da gente começar, hoje o assunto não pode ser outro. Palpite para Brasil e Marrocos, por gentileza. Olha, eu vou te ser sincero, hein? O meu lado brasileiro, né, honroso de cidadão brasileiro, eu gostaria que o Brasil vencesse por qualquer saldo de gol, seja por 0,5-0, gol de bunda, vamos dizer assim. Mas eu tenho um lado aqui na minha consciência que eu tô achando que o Brasil hoje perde de 2-1. Eita, ó, palpite ousado aí de professor Écio Bottaro. Polêmico. Não gostaria que perdesse, porque eu sou brasileiro, gosto de futebol, joguei futebol a vida toda, mas eu não sei, o Brasil precisa mostrar algo que faça com que nós brasileiros possamos acreditar um pouco mais. Está faltando algo, acho que uma essênciazinha ali, uma pitada de essência. Lembrando que na última Copa do Mundo a Argentina também começou perdendo e acabou campeã. Fica esse recado aí para os nossos ouvintes. Então, se acontecer... Quem sabe não seja uma premonição positiva, não é? Justamente. Se às vezes acontecer o palpite que o professor Écio Bottaro está colocando como o que ele acha, né, que vai acontecer, porque lá na frente a gente não pode ter um resultado como a Argentina teve em 2022, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Professor, hoje nós vamos falar, propício esse tema hoje, né? Porque nós vamos falar sobre imunidade e hoje num tempinho nublado, chuvoso, acho que um tema muito bem escolhido, né? Sim, olha, essa semana toda foi bem atípica, né? Por isso que me veio essa ideia, por que não falar da imunidade, né? Do sistema de imunidade do nosso corpo. Esse friozinho, de repente faz um calor, de repente tem aquele vento gelado, as pessoas se exercitam, ficam muito acolhidas em casa, então nós vamos explicar um pouquinho o que é essa imunidade, né? O que é a imunidade? Muita gente fala, baixou a resistência. Então vamos lá, vou explicar bem rapidamente, Marcelo. Sim. Imunidade é a capacidade que o nosso organismo possui de reconhecer, combater e eliminar agentes que causam doenças, como vírus, bactérias, fungo, parasitas, células que se instalam no nosso corpo. Podemos imaginar o seguinte, é como se fosse um exército que está lá no nosso corpo durante 24 horas. E ele fica ali para identificar esse invasor, ativar esse exército, essa célula de defesa, que produz anticorpos, né, para combatê-los. E muitas vezes já criam-se memórias para combater aquele determinado exército. Então as pessoas falam, mas eu tive um resfriado, demorei mais para ter novamente. Então ele vai criando, né, esses exércitos específicos para cada situação. Por isso que muitas vezes não, nós tomamos as vacinas, justamente para criar esses anticorpos que ficam esses exércitos específicos lá no nosso corpo, para quando chega o vírus, como do coronavírus, nós tomamos as vacinas e vai combater, ou de gripes, pneumonias, etc. Perfeito. E aí existem algumas barreiras, 2 tipos de barreira. A primeira linha de defesa,
que está na pele, na mucosa do nariz, nas lágrimas, na saliva e até no ácido do estômago. Isso aí é a primeira frente de combate. Por isso que na nossa pele, quando nós passamos algo que fica com irritação, é porque é alérgica para o corpo, é a defesa. A mucosa do nariz, quando entra muita poeira, né? Então solta aquela coriza justamente para eliminar. Lágrima do olho, entra alguma coisa no olho, ele começa a lacrimejar. Isso é sistema de defesa. E aí também, não vou entrar num detalhe específico, das células, que é linfócitos, neutrófilos, isso aí tudo é importante para combater possíveis doenças. E a imunidade, Marcelo, tem duas linhas de imunidade. A inata, que nós nascemos, né, com aquela defesa específica que nós herdamos dos pais, que não precisa de um contato com o invasor para poder criar essa barreira, e aquela que é adquirida ao longo da vida, através de vacinas, contatos com algumas doenças, no caso resfriado, sarampo, essas coisas, que vão criando memória no nosso corpo e vai fazendo com que essa imunidade fique rica, né, de informações que possam combater. Aí, especificamente, é isso. Então, a imunidade é um conjunto de mecanismos de defesa que o organismo tem para proteger o nosso corpo contra doenças e manter o equilíbrio necessário para a gente ter uma vida saudável, Marcelo. Muito bem, belíssima explicação aí, então. O senhor já trouxe para a gente aqui o que é, como que funciona e por qual motivo que ela enfraquece em alguns momentos aí, por qual motivo que ela enfraquece em alguns momentos da nossa vida? Olha, ela pode diminuir por vários motivos, né? E a grande maioria desses motivos, todos nós pecamos em algum momento da vida ou até durante a vida toda. Mas as causas principais, Marcelo, é o estresse crônico, que é o primeiro do topo. Quando nós estamos estressados, o organismo não libera uma quantidade grande de cortisol. E esse hormônio em excesso, ele reduz a atividade das células de defesa do nosso corpo. Então, a gente costuma ficar... As pessoas que estão muito estressadas, elas costumam adoecer mais. Isso é normal, pegar resfriados. O segundo ponto da nossa lista é a falta de sono, né? Que durante o sono, o corpo produz substâncias importantes para a imunidade. Então, porque dormir menos que 7 horas por noite, ou ter um sono de má qualidade, produz substâncias que enfraquecem o nosso sistema de defesa natural. Então, sono e o estresse são os dois pontos essenciais. Mas a alimentação inadequada também não é boa. Uma dieta pobre de frutas, verduras, legumes, proteínas, né, causa deficiência de vitaminas e minerais no nosso corpo, como, por exemplo, vitamina C, vitamina D, zinco, selênio e ferro. Esses nutrientes participam diretamente da formação do funcionamento das nossas células. Então, se não tem esses nutrientes, as nossas células não vão estar sendo produzidas fortes. O nosso exército não vem forte. Outra coisa, sedentarismo, falta de atividade física. A gente sempre fala isso. Reduz circulação, as células imunológicas pelo organismo, elas ficam vagando menos pelo nosso corpo. Então, fica sempre com portas de entrada para algum invasor entrar. E quando nós fazemos atividade física, o nosso sistema circulatório fica muito mais ativo, o transporte de oxigênio, desses próprios nutrientes que eu disse, vai ser muito mais eficiente. O excesso de exercício físico, curiosamente, também causa baixa resistência do sistema imunológico. Por isso que muitas vezes as pessoas até chegam até mim, professor, eu estou resfriado, vou treinar hoje. Eu falo, de jeito nenhum, você não vai treinar e não deve treinar, porque o corpo já está com a resistência baixa, ou seja, a energia que você vai utilizar para fazer o exercício físico, ela é muito eficiente para o seu sistema de defesa combater esse resfriado. Então, as pessoas vão baixar ainda mais essa resistência, que não é benéfica. Outro ponto, Marcelo, o envelhecimento. Com o avanço da idade, ocorre
algumas situações do nosso corpo que diminuem a eficiência desse sistema, né? E isso não é interessante. As pessoas idosas sempre vão ficar muito mais vulneráveis às infecções. Doenças crônicas. Quem são portadores de doenças crônicas, como diabetes, câncer, obesidade, doenças renais, autoimunes, também sempre vão ter mais facilidade dessa queda imunológica. Por isso que essas pessoas sempre têm que estar bem controladas com esses pontos nos seus tratamentos. Tabagismo e álcool são duas coisas que muitas pessoas que utilizam, e mesmo em poucas doses, acham que isso não interfere em nada, mas grandes doses também acabam prejudicando, principalmente o tabagismo na questão respiratória. Como que vai oxigenar esse sangue, encher de nutrientes essas células, sendo que está colocando uma fumaça tóxica no nosso corpo? Ou seja, tudo isso influencia. E os sinais mais evidentes que quando a nossa imunidade está baixa são gripes, resfriados, infecções, cansaço excessivo, cicatrização lenta, herpes pela boca, problemas intestinais. Isso tudo são sinais que a nossa imunidade não está indo bem, Marcelo. Muito bem. Esses seriam os principais impactos no nosso corpo, professor? Olha, seriam sim, mas o maior, quando a imunidade está baixa, o organismo perde parte da sua capacidade também para identificar e combater alguns organismos. Isso pode gerar diversos impactos também. Maior risco dessas infecções como gripes, resfriados, sinusites, amidalites, pneumonias, infecções urinárias e de pele, cicatrizações lentas, né? Feridas que demoram para fechar, cortes e lesões que apresentam infecções, ficam vermelho, né? Maior risco dessas feridas ficarem infecciosas, aumenta o cansaço e a fadiga, falta de disposição, a gente fica mais sonolento, dificuldade para realizar as nossas atividades diárias, nós temos até aquela sensação de esgotamento, Marcelo. E a reativação de alguns vírus que nós temos que estão lá adormecidos, como herpes labial, né? Herpes zoster. Quando a nossa imunidade baixa, parece aquela feridinha na boca. Opa, minha imunidade baixou, saiu herpes. Então, todo esse processo inflamatório acaba aumentando, principalmente as pessoas que têm obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares, doenças neurodegenerativas. Isso tudo acaba piorando um pouquinho, Marcelo. Muito bem. Professor, existe alguma fórmula, alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar rapidamente o sistema? Olha, nada que seja mágico, mas que precise de uma constância, né? Então, como eu disse lá há pouco, priorizar o sono, né? A gente dormir melhor, 1, 2 noites de sono adequada já melhora muito a atividade de defesa da célula, porque é durante a noite que esse organismo ele é todo reestruturado. E quando não há uma boa noite de sono, esse exército, né, aqueles que combateram e se machucaram aquelas células, vão entrar um contingente novo. Mas se não há tempo para que isso ocorra, esse exército vai cada vez mais enfraquecendo. Então precisa dormir pelo menos 2, 3 noites, de 7 a 9 horas. Isso já vai ajudar. Hidratação. Se hidratar adequadamente. 30 a 35 ml de água por quilo de peso corporal. Fazer atividade física, uma caminhada de 30 a 45 minutos já estimula muito a produção do nosso sistema imunológico como defesa. Outro ponto, e extremamente essencial, consuma alimentos ricos em nutrientes, principalmente em nutrientes imunológicos, como frutas cítricas, laranja, limão, acerola, kiwi, verduras coloridas. Procure variar o máximo que você possa o seu cardápio diário de alimentação, como a proteína, como ovos, peixes. Utilize castanhas, derivados de leite, aquelas pessoas que não têm tolerância a isso. E tomar sol, né?
o sol sempre vai ajudar a melhorar a nossa vitamina D, importante para o nosso sistema imunológico. Não é simplesmente lá só tomar a vitamina D. Em alguns casos, sim, as pessoas precisam ingerir algum tipo de suplemento. Mas uma meia hora de sol, naquele sol específico, vai ajudar muito. E reduzir o estresse, Marcelo. As pessoas precisam reduzir o estresse, fazer algum tipo de leitura, meditação, vai caminhar um pouco na natureza, conversas agradáveis com amigos e família. Isso tudo vai ajudar muito e rapidamente a gente melhorar a nossa autoestima, melhora esse sistema imunológico e cuidar do intestino. Cerca de 70% das nossas células do sistema imunológico está no nosso intestino. Então, se a gente não comer bem fibras, né, que são verduras, legumes, frutas, aveia, alimentos como iogurte, que eu falei, isso tudo vai fazer com que o nosso intestino funcione bem e, consequentemente, nós vamos ter aí muita imunidade para dar e vender para quem quiser, Marcelo. Muito bem, professor. O senhor, como a gente sempre coloca aqui, é aquele combo que faz tudo funcionar perfeitamente, não é verdade? Sim, Marcelo. Nós, muitas vezes, todos nós, inclusive eu, muitas vezes eu venho aqui falar ao público, parece que o professor é perfeito. Eu não sou perfeito, eu também tenho todos os meus pontos negativos. Muitas vezes eu vou dormir um pouco mais tarde, mas procuro no dia seguinte dormir um pouco mais cedo. Quando eu me alimento um pouco mal num dia, no outro eu procuro equilibrar. Atividade física, procuro fazer semanalmente minha atividade física, conversar com um amigo, desabafar, meditar em alguns instantes. Isso é importante para todos. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso com uma sequência maravilhosa, mas vá mudando os hábitos devagar, com um pouco mais de prioridade, pensando na sua saúde, porque isso tudo vai fazer com que nosso corpo se sinta bem, ele responda bem, de uma forma positiva, e muitas vezes a gente demora até para ter um resfriado, ter uma sinusite, ter algumas infecções. Então, o importante sempre, como você disse, é o combo do equilíbrio, Marcelo. Muito bem. Professor, antes da gente encerrar, o senhor comentou aí sobre dar uma caminhada e aproveitar o sol. Nesse dia específico que está nublado, chovendo, tem alguma dica assim, de exercício que possa ajudar quem está com a baixa imunidade? Olha, qualquer exercício que nós podemos fazer que mexa com a nossa parte cardiorrespiratória, ou seja, com o nosso coração e nosso pulmão, vai ser benéfico. Por exemplo, eu não posso caminhar porque está chovendo. Coloque uma cadeira encostada na parede, sente e levante por várias vezes. Por exemplo, as pessoas que têm mais força vai fazer aí 4, 5 séries de 10 repetições. Por exemplo, levanta e senta 10 vezes, descansa, faz outra, faz isso por 10 sessões. As pessoas que não têm essa condição por alguma patologia osteoarticular, de joelho, de coluna, caminhe dentro de casa, vá até na cozinha, volta, vá para a sala. Um pouco tempo que dê para fazer isso é importante. Faça exercícios até de alongamento, que o alongamento vai trabalhar muito essa questão de respiração, essa questão de uma autorreflexão. Procure priorizar, olha, deixa eu tentar conseguir tocar no meu pé, alongar, né? Foque naquele momento, é como uma yoga. Foque naquele momento, que isso tudo o corpo vai encarar de forma benéfica, né? Faça algumas atividades, como eu brinquei há pouco com você, estou mexendo aqui no escritório. Faça algumas coisas que o seu corpo se movimente. Não deixe ele lá no sofá, quietinho, uma cobertinha que é muito confortável, esperar o horário do jogo. Mas se mexa um pouquinho, que é importante sempre, Marcelo. Muito bem, professor. Muito obrigado pelas suas dicas, por esse importante assunto, ainda mais neste dia chuvoso, nublado, como eu disse no começo do programa, com um clima de Libertadores, num dia de Copa do Mundo. E